Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Estamos chegando com a nossa live Ebenezer, a sua live de todos os dias. Transmitimos aqui por nossas plataformas digitais. Para quem não me conhece, sou o pastor Rinaldo Silva e sempre estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E a nossa mensagem de hoje está baseada no capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas, versículos 46, apenas o versículo 46 do Evangelho escrito pelo médico amado Lucas. Só a título de informação, Lucas escreve o livro com o seu nome, escreve também Atos dos Apóstolos. Ele foi um obreiro que serviu no ministério nos dias do apóstolo Paulo. Capítulo 8, versículo 46 do Evangelho de Lucas diz assim: E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Esse texto do capítulo 8 de Lucas, dos versículos 40 até os 56, vai contar duas histórias que são casos totalmente diferentes. Vai contar a história, a Bíblia vai contar a história da filha de Jairo, que era o principal da sinagoga. O Jairo, sua filha de 12 anos, veio a falecer. E Jesus é convidado para ir orar na casa de Jairo, enquanto a menina está doente. E Jesus vai, Jesus se prontifica, se disponibiliza a ir para a casa de Jairo. Só que no caminho, muitas pessoas aparecem para tocar em Jesus, para receber a oração de Jesus, para ser abençoados por Jesus. E Jesus se demora. E alguns dos mensageiros de Jairo chegam para ele e dizem: Jairo, não importunes mais o mestre, porque a menina já faleceu. Foi uma notícia muito triste, mas Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. E mesmo sendo informado que a menina estava morta, Jesus continuou a sua caminhada para a casa de Jairo. E ele vai fazer o milagre, vai ressuscitar a criança. Mas não é sobre esse milagre que eu quero falar, não. Eu quero falar desta mulher que mudou o culto que estava sendo celebrado por Jesus, pelos seus apóstolos e por uma grande multidão de pessoas. É conhecida essa história como a mulher do fluxo de sangue. Quem era esta mulher? Essa mulher, ela padecia com uma enfermidade por um período de 12 anos. O texto diz que ela gastara todos os seus haveres com os médicos da sua época, e o seu estado ia de mal a pior. A gente sabe da precariedade da medicina em Israel na época de Jesus. Até porque os judeus não se aprofundavam na medicina como os egípcios e outras nações que praticavam anatomia. Ou seja, o judeu não podia tocar num cadáver para estudar o corpo morto de uma pessoa e aprender a ciência médica da forma que deveria ser aprendida, porque tocar em uma pessoa morta para um judeu era imundo, era contra princípios da lei. Então havia essa decadência, só a título de informação. Os egípcios, como não temiam a Deus, não conheciam a Deus, não tinham essa regra do judaísmo, eles praticavam anatomia humana, eles tocavam em cadáver, eles já tinham um avanço muito bom na medicina. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que esta mulher gastou os seus haveres e o seu estado era de mal a pior. Lendo esse texto, meditando, refletindo, analisando os fatos desse texto, eu chego a uma conclusão baseado no próprio texto. A minha conclusão está baseada no texto que vou falar para vocês. Eu chego a uma conclusão que esta mulher, ela não tem só o problema com a doença do fluxo de sangue. Não era só uma hemorragia de 12 anos. Eu vou mostrar para vocês que, por causa dessa hemorragia, essa mulher desenvolveu mais 3 doenças. E juntando as 3 que ela desenvolveu com o problema do fluxo de sangue, ela estava com 4 problemas gravíssimos. Primeiro, está doente fisicamente. O fluxo de sangue que jorrava do seu corpo roubava as suas energias, roubava o seu vigor, roubava a sua força. Ela não tinha saúde como as demais mulheres tinham saúde naquela época. E o que é que acontece?
ela está definhando. O texto diz aqui, onde eu entendo que houve uma segunda doença nessa mulher, porque o texto me prova dizendo, e ela gastar o dinheiro com os médicos e o seu estado ia de mal a pior. Então, se ela está gastando o seu dinheiro com os médicos e ela não está tendo resultado, ela vai desenvolver uma doença que a medicina chama de psicossomática, ou seja, uma doença emocional. Gente, nós precisamos entender uma coisa. Todos nós, seres humanos, nós temos um limite emocional. Quando acontece qualquer coisa que quebra o limite das nossas emoções, nós estamos capazes, nós estamos sujeitos a contrairmos ou desencadear doenças emocionais. Ninguém vai dormir bem e acorda com depressão. Ninguém vai dormir com uma saúde perfeita e acorda com a crise de ansiedade, com crise de pânico, outras doenças mais na área que chamamos de psicossomática. Alguém vai desenvolvendo essa doença com coisas que aconteceram. Os traumas vão acontecendo. Tem pessoas que estão depressivas e desenvolver outras doenças emocionais por problemas em um relacionamento. Outros desenvolver essa doença emocional por problema de saúde no seu corpo. Elas foram informadas pelo médico, foi diagnosticado que ela estava com câncer. Isso foi um abalo nas suas emoções. Então, pessoas que adoeceram de doenças emocionais porque aconteceu alguma tragédia na vida, alguma situação que fugiu do seu controle. Então, o que aconteceu com essa mulher? Ela está sofrendo com um fluxo hemorrágico há 12 anos e o texto diz que ela está gastando com os médicos, mas ela não está vendo resultado. Gente, nenhum de nós suportaríamos uma situação como essa sem desenvolver outro problema emocional. Por quê? Porque o texto está nos dizendo que ela está gastando o seu dinheiro com os médicos e o seu estado é de mal a pior. O que é que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que por essa mulher ver os seus bens irem embora, gastando todos os seus haveres, ela tinha posses, ela tinha condições, essa mulher, talvez de uma família abastada, mas o texto diz que ela gastara tudo com os médicos, com os charlatões da época, na verdade, que não eram bons médicos. E o seu estado vai de mal a pior. Então ela agora vai desencadear a segunda doença. Ela vai ficar doente emocionalmente, porque ela está vendo o dinheiro ir embora e a sua saúde continua precária, ela não vê resultado. Mas ela vai desencadear um terceiro tipo de problema. Que problema é? Ela está doente fisicamente, ela está doente emocionalmente e agora ela vai adoecer socialmente. Pastor, me explique. Sim, essa mulher tem um fluxo de sangue e a gente sabe que no capítulo 15 de Levítico há determinações a respeito do que acontece com quem tem um fluxo de sangue no corpo. Ou seja, segundo a lei, aquela pessoa está imunda. E ninguém queria um imundo na sua casa. Essa mulher, ela vai agora adoecer socialmente. Por quê? Porque ela está excluída de qualquer evento social. Ninguém chamava essa senhora para participar de uma festa de casamento, de uma festa de formatura de um filho, de uma festa de aniversário. Ninguém convida essa mulher porque ela está doente de um fluxo de sangue. Ou seja, ela está imunda. E é interessante que se uma pessoa imunda sentasse numa cadeira, a cadeira ficava imunda. Tinha que passar por um processo de purificação. Então, automaticamente, essa mulher estava sendo excluída da sociedade. Então, ela está doente socialmente. Ela não pode participar de nada. A sua vida que já está complicada, com um problema no seu corpo físico, as suas emoções estão afetadas. Ela agora vai sentir na pele a exclusão da sociedade. Ela não tem direito à inclusão social porque a lei diz que ela está imunda e, segundo a lei, ninguém podia tocar no imundo e nem ser tocado por um imundo. Então, essa mulher está doente fisicamente, ela está doente emocionalmente e ela está doente socialmente. Mas tem um quarto problema que essa mulher vai desenvolver e eu considero gravíssimo. Primeiro, eu quero dizer para você que o ser humano ele é um ser religioso. Até o ateu
que professa que não tem religião, o ateísmo faz com que ele tenha a religião que lhe dá a credibilidade de acreditar que Deus não existe. Então ele está participando de uma religião. O catolicismo é uma religião, o budismo é uma religião, o espiritismo é uma religião, o cristianismo é uma religião, e tantas outras religiões tem mais. Mas tem um detalhe, existe a religião que é ensinada pela palavra de Deus e existe a falsa religião que foi criada por homens, que foi ensinada até por doutrinas de demônios, a Bíblia fala sobre isso, mas existe o Evangelho de Cristo, que para aqueles que seguem com amor, com carinho, com devoção, estão seguindo um mandamento da palavra de Deus. Então o ser humano, ele tem essa tendência religiosa. A religião, ela preenche as lacunas emocionais da alma. A gente sabe das pessoas que se dedicam com muito afinco à religião, fazem sacrifícios até absurdos para participarem da religião. Elas querem ser aceitas num contexto religioso. Essa mulher era uma judia e com certeza ela tinha os seus princípios religiosos. Nós vamos encontrar muitas mulheres que faziam parte da religião judaica que participavam de forma direta ou indireta das tarefas. Eu estava lendo um texto no livro de Êxodo, capítulo 35, a Bíblia diz que haviam algumas mulheres que elas serviam em frente à tenda, ou seja, essas mulheres iam para a frente da tenda para cumprir alguma tarefa, talvez determinada pelo sacerdote, ou de forma voluntária, elas faziam algum serviço. Há quem diga que essas mulheres, elas estavam simplesmente limpando os pés dos sacerdotes. É uma teoria que existe dentro da crença judaica, que essas mulheres que ficavam na tenda, uma certa vez, essas mulheres ficaram em frente à tenda, faziam esse tipo de serviço. Uma certa vez, quando Moisés recebe ordem de Deus para fazer o tabernáculo móvel no deserto, Moisés recebe essa ordem e ele começa a fazer, por ordem de Deus, tudo dentro do cronograma estabelecido por Deus. E quando chega o momento de fazer a pia de cobre, para que o sacerdote lavasse as mãos, o texto diz que não havia o material, mas haviam mulheres que saíram do Egito, que elas tinham os seus espelhos que eram feitos de cobre e de bronze, e elas de forma voluntária doaram, porque elas viram a necessidade de Moisés e da obra de Deus. Então elas participavam de um contexto religioso, elas estenderam a mão e abençoaram. Então assim, essa mulher do fluxo de sangue, ela está doente fisicamente, ela está doente emocionalmente, ela está doente socialmente, mas ela vai estar doente de um quarto problema, ela vai estar doente religiosamente. Como assim, pastor Reinaldo? Ela não podia participar de nenhuma cerimônia religiosa, ela estava imunda. Se ela não podia participar de um evento social devido à sua imundícia, imagina um evento religioso. E vocês sabem da radicalidade que havia no judaísmo, tanto para os homens como para as mulheres. Então eu aprendo que esta mulher, ela está vivendo um dilema. Ela está doente fisicamente, ela está doente emocionalmente, ela está doente socialmente e ela está doente religiosamente. Mas um dia alguém fala de Cristo para esta mulher. Ela fala, ou seja, ela escuta alguém falar desse Jesus, aquele que estava curando, aquele que estava fazendo coisas extraordinárias. E sabe o que é que essa mulher fez? O texto diz que ela vai ter com Jesus. A fé desta mulher estava tão grande, ela acreditou tanto. Gente, porque quando alguém acredita que Jesus é capaz de fazer alguma coisa, ninguém segura essa pessoa. Por isso que existem muitas pessoas que deram a volta por cima, que estavam no chamado fundo do poço, estavam derrotados, doentes, problemas no casamento, excluídos da sociedade, eram a escoria da sociedade, lá no final da fila, e essas pessoas deram volta por cima. Às vezes você escuta o testemunho de alguém desfrutando de algumas bênçãos que recebeu de Deus. Quando você vai ver o histórico dessa pessoa, essa pessoa enfrentou problemas terríveis.
Ela venceu grandes desafios, mas a fé dela motivava a sua vida para vencer os desafios. Foi o que aconteceu com essa mulher. A fé dela está em alta, porque ela diz, quando ela chega, ela olha a multidão, havia muita gente em volta de Jesus. Eu sempre costumo dizer que pelo menos os grupos que seguiam Jesus, as pessoas que seguiam Jesus, se dividiam em alguns grupos. O grupo daquele que era espectador, que estava ali, porque gostava de estar no meio da multidão, gostava de ouvir coisas novas. Havia o segundo grupo dos religiosos, dos fariseus, que se dividiu em vários grupos, escribas, saduceus. Eles eram aqueles que afrontavam Jesus com a religião. Existiam o grupo dos curiosos, aqueles que eram curiosos por aquilo que estava acontecendo, estavam ali porque Jesus multiplicava pães e peixes, eles comiam, envolviam a sua curiosidade com a sua ganância, mas havia um quarto grupo. Era o grupo dos necessitados de verdade. Era o grupo daqueles que acreditavam que Jesus poderia lhes ajudar nas suas necessidades. Essa mulher faz parte desse grupo. Quando ela chega, ela vê aquela multidão. A multidão que aquela mulher contemplou, quando ela chega próximo da onde Jesus estava, poderia ser um argumento para ela voltar para casa. Falar, poxa, eu não vou conseguir romper essa multidão. Eu estou doente fisicamente, eu estou doente emocionalmente, eu não posso me envolver, não tem pessoas, aqui é um ajuntamento de pessoas, e eu também não posso participar desse culto de Jesus, porque é um culto religioso, eu estou excluída da religião. Mas ela, nada disso roubou a crença dessa mulher. Ela disse, eu vou entrar no meio dessa multidão. E se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada deste mal. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, foi isto que esta mulher projetou no seu coração. Se eu tão somente tocar nas vestes deste homem, eu vou ficar curada. Gente, a Bíblia não dá detalhes de como essa mulher chegou perto de Jesus. Há muitos comentários. Eu escutei um comentarista dizer uma vez que a possibilidade dessa mulher sair gritando, dizendo, eu estou com fluxo de sangue, eu sou imunda, e as pessoas saírem do meio. Eu não acredito nesse argumento, porque depois que ela toca nas vestes de Jesus, ela diz, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Quando ela toca nas vestes de Jesus, o culto vai mudar. Jesus vai olhar em volta de si e vai dizer assim, vai perguntar assim, quem foi que me tocou? Os discípulos, os apóstolos de Jesus, olham para Jesus e Pedro diz, Senhor, mestre, a multidão está te apertando e o Senhor está perguntando, quem foi que te tocou? Jesus disse assim, olha Pedro, alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. Essa mulher mudou o culto. Essa mulher mudou toda a mecânica do culto que Jesus está ministrando. E quando Jesus diz, alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude, aquela mulher estava trêmula, assustada com o milagre que já tinha acontecido. Ela tomou bom ânimo, porque quando Jesus faz, Jesus muda o cenário. Agora, a doença emocional não estava mais. Agora, a doença física não estava mais. Agora, a doença social não estava mais. Ela agora podia estar onde tinha pessoas. Agora, a doença religiosa não estava mais. Ela agora podia se relacionar com as religiões. Ei, aquela mulher disse, foi eu, Senhor, que te toquei. Aí ela contou a história. Ela deu detalhe da história. Todo mundo ficou em silêncio. Porque alguém que tinha recebido o milagre precisava falar. Eu acredito que Jesus fez sinal, todo mundo faz silêncio. Porque o texto diz que ela lhe publicou, ela lhe confessou toda a verdade. Ela contou a história. Senhor, fazia 12 anos que eu estava doente de um fluxo de sangue. Ela deu detalhes. Eu estava gastando meu dinheiro com os médicos. Oh, irmãos, que testemunho lindo essa mulher deu. De forma pública. Ela contou, ela disse, gente, imagina as pessoas ouvindo aquela mulher, quando ela disse,
E eu, quando cheguei e vi a multidão de longe, eu fiz um propósito comigo, Jesus. Eu disse, se eu tão somente tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. E assim eu consegui romper a multidão. Jesus, eu toquei nas suas vestes e eu estou curada. Ah, gente, imagina a voz de júbilo naquele culto. Imagine a alegria extraordinária que aconteceu naquele culto quando essa mulher conta o seu testemunho. Eu quero aproveitar essa mensagem que eu ministrei. E quero dizer para você que Jesus tem poder para mudar o cenário da sua história. Eu lhes contei essa história. Eu ministrei uma palavra bíblica para você. Eu mostrei para vocês, dentro das Escrituras Sagradas, que há poder em Jesus para mudar qualquer situação. Não importa qual é o seu problema, qual é o grau do seu problema. Jesus tem poder para fazer um milagre. Você pode dizer, pastor, mas como é que eu toco em Jesus hoje? Você pode tocar com a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia em Jesus. Creia que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E você vai ser salvo. É a primeira regra bíblica para a salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Então creia em Jesus. Porque quando você crê, você começa a esboçar uma atitude. Você vai mostrar essa crença em atitude. Essa mulher creu. Porque ela disse, diante da multidão, se eu tão somente tocar, talvez ela falou só para ela, sussurrou só para ela, se eu tocar nas vestes desse homem eu ficarei curado. Você pode tocar em Jesus com a sua fé, você pode tocar em Jesus com a sua oração, com a sua devoção, com a sua sinceridade, com a sua súplica, com o seu clamor. O que você não pode fazer é desistir deste Deus que quer lhe ajudar. O que você não pode fazer é desistir do seu milagre. Você chegou até aqui, se você está vivo, é porque Deus tem um propósito com você. Abrace essa oportunidade. Aonde você estiver, eu quero orar por você agora. Aonde você estiver, você vai entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa eu orar por você. Independente do seu problema, há poder no nome de Jesus para resolver essa situação difícil que você está enfrentando. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero orar em favor deste internauta. Esta pessoa que está acompanhando a live Ebenezer. Eu quero ministrar sobre a vida dela. Que venha sobre essa pessoa vitória de Deus. Que venha sobre esta pessoa milagre de Deus. Jesus, eu estou crendo que o Senhor vai fazer algo extraordinário na vida dessa pessoa. Essa pessoa que ouviu a tua palavra, que acreditou na tua palavra, que confiou na tua palavra. Eu ministro sobre ela a bênção de Deus. Que haja um mover de Deus sobre esta pessoa que acreditou naquilo que foi ministrado. É a tua palavra, Senhor, e eu confio na tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço a todos. Nos siga na rede social. Para quem não me conhece, sou o pastor Eminaldo Silva e é sempre uma honra estar aqui ministrando uma palavra de Deus para a sua vida e orando por você. Fique com Deus e até amanhã com a nossa live Ebenezer, a live que abençoa você. Fique com Deus. Um abraço. Até lá.